E é isso, vamos dar início. Boa noite, então, a todo mundo que pôde estar aqui conosco. Nós estamos começando nossa segunda reunião da FEITEC, FEITEC Lisboa. Primeiramente, vou fazer uma oração aqui para que a gente possa dar início, tá bem? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, te agradeço, Senhor, porque o Senhor preparou o dia de hoje para que estarmos conversando sobre esse assunto específico, Deus, que é a união, Senhor, de tecnologia e fé. Então, estamos aqui, Deus, construindo em prol do Teu reino, Senhor. Estamos aqui para aprendermos cada vez mais como usarmos as nossas habilidades, os nossos dons, os dons que o Senhor nos deu. E queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, já por esta apresentação que vamos fazer, por aqueles que, pela vida de cada um que pôde estar aqui conosco presente, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa guiar, Deus, cada slide, cada conversa, cada ideia. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Pode começar então, Levi. Fechou. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Levi. Acho que a maioria aqui, eu acho que teve com a gente no nosso encontro presencial, né? No início de junho, se eu não me engano. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouco dar um resumo, né, daquilo que foi falado sobre a história da FaithTech, o que é a FaithTech, para sempre estar batendo isso, para sempre ficar bem claro, né, sobre qual que é o nosso propósito, por que a gente faz isso. E começar também a avançar um pouco nos estudos para que a gente possa chegar no final do ano e a gente começar a ter alguns produtos mesmo, né? Começar a entregar alguma coisa. Então, começando então com a história da FaithTech, né? Eu acho que, João, se você puder passar o primeiro slide, pode passar. Então, a história da FaithTech vai começar com o James Kelly. Ele Vou fazer um resumo, porque como a maioria já teve no nosso encontro presencial, basicamente a FaithTech vai começar com um desejo no coração do James de juntar pessoas que são da área de tecnologia e que se sentem, às vezes, meio que sem poder utilizar os dons, sem poder utilizar os talentos que o Senhor deu para essas pessoas dentro da igreja, porque normalmente elas acabam sendo colocados para fazer algumas outras coisas que nem sempre utiliza tudo o potencial, né, da gente, né? Vou botar assim, no meu caso também, né? Então, o James Kelly vai juntar essas pessoas, então vai começar basicamente a FaithTech numa cafeteria com 35 desenvolvedores e empresários e missionários e psicólogos e diversas pessoas que tinham como propósito criar soluções tecnológicas que viessem edificar o reino. Então, em cima disso, vai sair um primeiro projeto, vários projetos, né? Foi uma espécie de hackathon. E aí, o princípio desse hackathon era com relação ao o alto número de suicídios que estava tendo nos Estados Unidos naquela época. E aí eles se propõem a colocar um site, um dos grupos, né, do hackathon faz um site que era com o princípio de ajudar as pessoas que por um acaso estivessem pesquisando como se matar, e aí eles chegavam nesse site através da pesquisa, e aí dentro desse site tinha ajuda psicológica, tinha várias mensagens. Eu acho que a gente consegue até colocar, não sei, João, se você coloca, ou então a gente compartilha aqui da minha tela mesmo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu acho que eu não tenho share. Você quer compartilhar as imagens? Eu não sei se vai dar certo, porque. Deixa eu tentar. Tá bem, Tenta liberar aí. Deixa eu. será aqui. Eu acho que. Só para poder exemplificar, mas. Mas basicamente, a FaithTech vai começar com esse intuito. Vai ser de pessoas que queriam fazer algo além, queriam criar coisas para o reino
com os seus talentos e que vai além de simplesmente coisas que são muito voltadas dentro da igreja normalmente. Então é a pessoa que está passando o slide, é a pessoa que está operando o som, é a pessoa que está auxiliando com alguma coisa e a Faith Tech vem para unir essa vem para criar essa comunidade de pessoas que têm essa veia tecnológica, que gostam da tecnologia e que normalmente trabalham, que têm talentos em relação a isso, e juntar as necessidades que normalmente vêm de missionários, de pastores, de pessoas da comunidade com a solução tecnológica. Eu acho que se não der certo, Jonatas, não tem problema, porque Eu depois acho que eu consegui aqui. acho que eu libero aqui share screen. Foi? Eu acho que sim. Sim, acho que foi. Tá dando. Vocês conseguem ver? Ah, sim. Consegue, né? Então esse foi o site, um dos sites, né? Uma das soluções que eles tiveram, que foi criar essa página, que simplesmente ela aparecia como a principal pesquisa, né? No momento que você pesquisava sobre o suicídio e tal, e aí vinha essa página. E aí, com base nisso, eles alcançaram muitas pessoas, e aí começa a Faith Tech com esse intuito. Então, isso já vai falar muito do próximo slide, que é o que é a Faith Tech. Deixa eu ver se vai dar certo, porque eu acho que na hora que eu pedi para apresentar aqui. Eu posso voltar. Volta aí, por favor. Tem que. Eu tenho que parar aqui, né? Pronto. Se quiser aproveitar. Esqueci do ponto que estava no slide. Que é exatamente essa questão do primeiro projeto de hackathon deles, né, que foi feito com essa pesquisa que era feita nos Estados Unidos sobre como se matar, e aí eles desenvolveram um site. Pode passar. Quem que participou, né, desse projeto específico desse site, não foi só isso que saiu, foram vários outros projetos, outras soluções, né, mas a que ficou mais conhecida foi essa. Pode passar. No site que nem eu mostrei agora. Quem quiser pesquisar é só colocar howtokill.yourself.org, que vai ser direcionado para o site também. Pode passar. E aí vem a grande pergunta, né, sobre o que é a Faith Tech, então, afinal. E isso é um ponto muito importante para a gente, porque a gente não pode confundir as coisas. Então, a Faith Tech, ela é uma comunidade, em primeiro lugar, né? Então, ela não é uma igreja, ela não é uma empresa, ela não é uma startup, ela é uma comunidade com o intuito de unir pessoas da área de tecnologia que querem usar a tecnologia para Cristo. Então, esse é o principal objetivo da Faith Tech. E complementando, né, a frasezinha que acaba nos auxiliando. Existimos para ajudar pessoas no ecossistema tecnológico a encontrar uma comunidade e administrar suas habilidades para glorificar a Deus. O que significa exatamente isso? Que normalmente as pessoas da área de tecnologia acabam ficando, de certa forma, isoladas, ou então elas acabam não utilizando os dons dela. E a Faith Tech vem para isso, para juntar essas pessoas e construir algo que vai edificar o reino. Pode passar. E aí vem o que seria o propósito e os pilares, né? O propósito seria o para que fazemos isso, por que fazemos isso, né? Então, nós fazemos isso porque nós acreditamos que existe um reavivamento que vamos fazer através de Jesus com o uso da tecnologia. Então, cada vez que eu vou passar aqui um pouco mais na frente, mas várias das soluções que a gente acaba implementando tem como único propósito levar a Cristo, né? Que vai ser ali o primeiro pilar. Então, todas essas soluções que nós fazemos tem como fundamento levar e crescer o reino de Deus. Então, esse é o principal propósito da Faith Tech. Não é gerar renda, não é criar uma startup de sucesso, não é qualquer coisa nesse sentido. Então, isso tem que estar sempre bem alinhado também, porque muitas vezes a gente pode acabar confundindo. E aí vem o como a gente faz isso, que seriam os pilares, né? Então, são 5 pilares hoje que a Faith Tech trabalha e que nós também entendemos como sendo fundamentais para aquilo que a gente vai construir. A gente sempre tem que estar olhando para esses pilares e vendo se o que a gente está construindo
tá de acordo com isso. Então, o primeiro pilar é que tudo que a gente faz dentro da Faith Tech tem que apontar para Jesus. Então, se a gente está construindo algo que não necessariamente tem correlação ou não vai engrandecer o reino de Deus, é alguma coisa talvez por um desejo próprio, ou às vezes tem algum fundamento que não bate muito com aquilo que Jesus prega, não faz muito sentido. Então, esse é o primeiro. O segundo é que nós somos guiados pelo Espírito, então, em todas as nossas decisões, sempre a gente começa com uma oração. Em todas as nossas reuniões, a gente sempre começa com uma oração. A gente tem o nosso grupo de oração, para quem não sabe, toda quarta-feira pela manhã, a gente separa ali 15 minutinhos para estar orando, todo mundo junto, e pedindo ao Senhor direcionamento, para que Ele venha estar mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, qual que é o qual que vai ser o nosso direcionamento mesmo, para onde que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar, o que a gente está fazendo, se está dentro da vontade de Deus mesmo. Então, tudo que a gente faz é guiado pelo Espírito, não é por moda, não é por tecnologia, não é por qualquer outro motivo. Terceiro pilar, né, que nós devemos ter uma postura sacrificial, porque a partir do momento que a gente se compromete com isso, a gente também está colocando um pouco do nosso tempo, a gente está abrindo mão de algumas coisas, e que sabemos que o Senhor vê isso, e isso também requer da gente um compromisso, e um compromisso sacrificial mesmo. Então, esse é o terceiro. O quarto pilar, que é pessoas acima de produtos. Então, não importa o quão importante é aquele produto, aquela solução que a gente está fazendo, a partir do momento que o meu irmão ou que a pessoa que está trabalhando junto comigo aqui na Faith Tech está passando por alguma coisa, eu tenho que chegar junto, eu tenho que estar atento a esse tipo de situação. Se eu vejo que alguém está muito sobrecarregado, em todos os sentidos. Então, a ideia é que o produto nunca vai estar, a solução nunca vai estar como primeiro, nunca vai estar à frente das pessoas que estão trabalhando nela, ou das pessoas que estão auxiliando. E por último é que a gente não deve se levar tão a sério. Então, a gente tem que ter essa noção também que, pelo fato de que nós não somos uma empresa, nós não somos, tem algumas coisas que a gente consegue ser um pouco mais maleável. Então, na nossa forma de falar, na forma como a gente interage, não tem essa, não precisa ser tão engessado, mas ao mesmo tempo não significa que é descompromissado. Existe um compromisso, todos nós aqui temos outros afazeres também, mas que a gente pode se divertir, a gente pode fazer de uma forma mais descontraída, não tem problema nenhum, e esse é um dos pilares da Faith Tech mesmo, é que não seja penoso para ninguém, que não seja pesado. Então, esses são os 5 pilares, né, que seriam como a gente faz essas soluções, né, que a gente que eu estou comentando. Tem um videozinho falando um pouco mais sobre a comunidade da Faith Tech. Eu não sei se a gente vai conseguir assistir, mas se a gente não conseguir assistir, o link do vídeo vai estar no chat aqui. Welcome to the intersection of faith and technology. Welcome to Faith Tech. Faith Tech exists to bridge the gap between faith and tech. We are like you, people in the tech ecosystem, looking for community, looking for ways to steward our skills to glorify God. We desire to be a co-creative, problem-solving, leading-edge, gospel-advancing community. But we need to make one thing clear. This is not about us. This is not about you. This is all about Jesus Christ. It's about how we join in his creative work. Sound interesting? From one tech head to another, welcome to the community. E é isso, que nem o vídeo colocou, né? A ideia é ser uma comunidade. Welcome to the intersection of faith. Como existem diversas comunidades aí para quem é da área de tecnologia, né? Então, existe mais uma comunidade que é para quem é da área de tecnologia e que serve a Cristo. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente também. E aí, continuando um pouco da história da Faith Tech, né? Ela vem crescendo desde então. Então, hoje já está em 48 cidades, já tem em diversos locais. O próprio Jonatas, né? Que é o team leader aqui, daqui de Lisboa, vem de uma comunidade do Brasil, que era em Curitiba. Então, existem vários polos, né? Nós estamos aqui em Lisboa, estamos começando agora. E
cada projeto, cada hub desse tem os seus projetos, tem eu ia falar afiliados, mas não é afiliados, tem seus, como é que eles chamam? Esqueci agora. Seus voluntários. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. Aí agora, para passar de novo para mim, Jonatas, que eu vou mostrar um Beleza. pouco do qual que é o nosso projeto, né? Então, o nosso projeto não, perdão. Como que funciona a FaithTech, né? A um nível um pouco mais organizacional. Eles têm uma plataforma em que qualquer um pode se inscrever, né? Então, se você tiver vontade e quiser, a gente pode colocar vocês dentro dessa plataforma para que no futuro, quando a gente começar a ter os projetos, você poder ter uma visibilidade do que qual projeto que você está atuando, quais são os projetos que os outros hubs estão atuando. Então, vou compartilhar aqui. Não sei se vocês já conseguem ver, mas basicamente cada um poderia ter pode ter, né? Se você quiser se tornar um voluntário, vai ter uma página dessa, que seria o seu hub principal, né? E aí aqui vai aparecer todos os projetos que você está participando, ou que você tem algum envolvimento. Você pode olhar também os outros hubs. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns voluntários. Então, temos o Dário, a Naila. E aí aqui a gente vai colocar todo mundo que faz parte aqui do projeto aqui em Lisboa. E se você quiser ver como que estão os outros lugares, por exemplo, esse daqui são outros lugares que tem também grupos da FaithTech. E aí você consegue ver quais que são os projetos que eles estão trabalhando. Então, por exemplo, hoje eu estava olhando acho que era não era de Tampa, mas um exemplo. Aqui tem exatamente quem que são os líderes, se você quiser entrar em contato com eles no Slack, se você quiser mandar e-mail. E se você quiser saber quais são os projetos que eles estão atuando também, você pode vir e ver o que é e colaborar também. Aqui, obviamente, tá mais distante, talvez a gente não tenha o envolvimento, né? Mas às vezes você pode auxiliar de alguma forma, você tem alguma dúvida sobre o projeto, quer ajudar. Então, dentro de cada hub você vai ter um pouco do que eles estão trabalhando, para que linha de pensamento. Então, tem projetos bem bacanas assim. Eu tinha visto de hoje, como foi? Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Eu acho que eu não vou achar. Era na Austrália. Eles estavam com um projeto bem legal de auxiliar com o IA a criar vídeos bíblicos para crianças. Então, eles estavam trabalhando em um material que criasse vídeos com IA para professores de escola dominical, para criar vídeos para a turma infantil, né? Então, aqui você pode ver, entender um pouco mais do projeto, o que que é. Então, e a nossa ideia é isso, é ter uma comunidade aqui em Lisboa para que a gente possa chegar a esse ponto de, poxa, qual que é o projeto que a gente vai ter? Poxa, a gente tem esse projeto, mas esse projeto. Aí, em cima disso, com as pessoas que a gente já tem junto, a gente poder começar a dividir. Poxa, eu me identifico mais com esse projeto, eu me identifico mais com aquele projeto. Então, e aí sim começar a ter um pouco mais de tração, começar a andar com tudo isso. Só que para isso a gente precisa entender como que a gente vai criar esses projetos, que também não é um projeto como um projeto de uma empresa que visa tal coisa. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso para que a gente no futuro possa começar a chegar ao ponto de ter um projeto, chegar mais próximo nesse sentido. Pode voltar, Voltar aqui. Jonatas. Beleza. E aí, dentro disso, né, tem as pessoas que estão colaborando, que no caso seria eu, o Jonatas. Não sei se você quer se apresentar, Jonatas. Ah, então, acho que todo mundo que está aqui já me conhece. Já tá, pois é. Fica para quem não te conhece no vídeo, nas futuras Então, gerações sim, aí. então. Bom, sou Jonatas, natural de São Paulo, Brasil. Sou casado, tenho uma filha linda de 4 anos, vai fazer 5 agora em outubro. Nossa família frequenta a Zion Church em Lisboa.
E a minha carreira foi construída em volta do cargo de front-end, desde a adolescência estudando front-end. E é isso. E, E eu tô ah, de City Leader aqui e também Communication Leader aqui da Feitec. top. É. Depois vai vir eu, Levi, sou de Brasília, sou QA, trabalho também junto com o Jonatas, todo mundo aí, vocês vão ver que nós 4, eu, Jonatas, Aaron e Maciel, a gente trabalha na TLS, então foi onde começou mais ou menos esse burburinho, como que a gente começou a conversar sobre isso. Então hoje eu atuo como QA, mas comecei na área de DevOps e frequento a Terceira Igreja Batista de Lisboa. O terceiro rapaz que está aí na frente é o Aaron. Eu acho que ele não está aqui hoje, Não, hoje ele não tá. mas o Aaron é responsável, ele é líder de interseção. E temos hoje também um convidado ilustre, que não pôde estar com a gente no presencial. Tá por aí, Tá por Marcel? aí. Opa, tô aqui, vocês estão me ouvindo? Olha aí, estamos te ouvindo. Ó, eu, eu tenho que dar um jeitinho de arrumar um webcam, cara. Assim não dá pra viver. Ó, mas por essa foto aí não me favoreceu muito. Prometo que eu vou trocar ela. Eu sou mais bonito que a foto, tá? Mas sou originário aí de Minas Gerais, mais precisamente ali em Juiz de Fora, que é pertinho de Petrópolis. Como está escrito ali, né? Eu sou adventista. E, assim, a maior parte do tempo eu tenho trabalhado como desenvolvedor front-end, mas me aventuro também no back-end, porque no DBA. Não sou um crânio aí da infra que nem o Levi, mas me aventuro se me convidarem. E é isso. Estamos aí para somar, cara. Pô. Fechou, valeu. Valeu, meu irmão. E é isso E é isso. de introdução. Agora vamos para a parte pesada. Pesado, não fala assim, Conhecimento. rapaz. Conhecimento, pô, conhecimento. Não, vai ser leve, vai ser tranquilo. É tranquilo, né? Vamos lá então, né? Bom, então pessoal, eu vou dar uma repassada no que a gente conversou na nossa primeira reunião, né? E então, falando sobre a teologia da tecnologia, né? Então, quando, quando o James Kelly estava questionando, né, e construindo os projetos e juntou o Hub no Canadá, em uma das conversas surgiu o tema teologia da tecnologia. E E aí veio a pergunta, né, mas o que Deus fala sobre tecnologia, né? E assim, no sentido amplo, né? A tecnologia como uma ferramenta, né? Qualquer ferramenta criada ali, o que Deus diz sobre usar a tecnologia, como usar ela, né? Como que Deus enxerga isso, né? Então, a visão que foi identificada foi que Deus vê tanto a tecnologia sendo usada para a parte de idolatria, quanto para a oportunidade de evangelismo, né? Então, assim, para a parte de idolatria, a gente tem uma base bíblica que é em Gênesis 11, versículo 3 e 4, que diz assim: Um dia disseram uns aos outros, vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, a tecnologia, né, como idolatria, lá atrás foi o tijolo. Então, quando esse tijolo queimado, né, foi idealizado, essa tecnologia foi dada, né, foi abençoada, né, por Deus. Esse povo foi abençoado por Deus com essa tecnologia, ao invés de eles usarem, né, para o bem, eles usaram para uma questão de crescimento, né, próprio, né, pensando neles mesmos. Então, trazendo para o dia de hoje,
né, o que seria uma tecnologia como idolatria, né? Seria, por exemplo, pensar em criar clones humanos, né, brincar de Deus, que é um assunto bem pesado e profundo. E a gente pode até mais perto do que está acontecendo hoje, né? Que é usar a inteligência artificial como um guia espiritual, né? A inteligência artificial foi criada e tem gente já usando como um guia espiritual, né? E tem gente usando também a IA para obter poder mesmo, né? Usar para ataques e disseminar informações falsas para realmente obter poder, né? Então existe essa visão, né, de como ser usado, né, como uma parte de idolatria. Mas também tem a parte de oportunidade, né? Então, qual foi, né, a tecnologia que foi usada como oportunidade? Foi Noé, que foi abençoado com um plano, né, de construção da arca, e ele recebeu, né, a mensagem, recebeu cada detalhe de como construir um manual, né, para quem é nerd e gosta de ler manual, ele recebeu o manual, e ele foi montando a arca, né? Então, ele recebeu as instruções, um desenho técnico, e ele conseguiu construir um veículo de redenção, né, da humanidade, também dos animais, mas ele construiu algo redentivo, algo que trouxe salvação, né, para o povo, né? E o propósito, né, foi profundamente redentor, né? E ele conseguiu construir essa arca. E aí a gente tem outro exemplo que é a cruz, né? A cruz do Calvário, que ela naquela época foi construída pelos romanos como a tecnologia mais avançada no que se diz respeito a sofrimento, né? Trazer sofrimento a trazer uma punição de sofrimento maior, era essa tecnologia, era a cruz, e quem veio e usou como oportunidade isso foi Jesus. Então Jesus, o carpinteiro, né, ele veio e através da sua morte na cruz, ele resgatou, né, essa ferramenta, essa tecnologia, né, e hoje ela é vista como um símbolo do quê? De esperança, de alegria, de amor e, né, literalmente de redenção, né? E vista como um símbolo de redenção. Então, aí isso nos traz ao Phaitech Create. Então, o que é o Phaitech Create? O Phaitech Create, que é o nosso momento de criação, ele, ele primeiro é a comunidade, é uma comunidade de pessoas que vão realmente pensar em soluções redentivas. É uma oportunidade para a gente construir algo redentivo e também é uma oportunidade para a gente ser discipulado, né? Porque pode ser que você lidere um projeto aqui e possa aprender a ser um gerente de projeto e pode ser discipulado dessa forma e também pode discipular pessoas, né? E é você que vai trabalhar abaixo desse gerente de projetos, você vai aprender também a ser discipulado nessa vertente, né? Então, a gente tem aqui um vídeo para mostrar para vocês que é um projeto que nasceu na Feitec. E ele resume, né, a Feitec, porque a gente, assim, a Feitec acreditamos que existe uma maneira de construir tecnologia que muda o mundo e de forma redentora, ao mesmo tempo que transforma aqueles que constroem. E como que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu começar o vídeo aqui para vocês. Vou colocar a legenda em português. I was feeling like God was challenging me to take on something that for me was impossible. I'm crying out to God and going, God, I thought you told me to do this. And what am I supposed to do now? I'm a missionary. I had been serving in Thailand
We went house to house and we gave out Bibles. As soon as we got to the first home where no one was home, we realized we got to track this somehow so that we can go back and we can get a Bible to those who wouldn't have received it this time around. One of the team members, they said, Rob, you need to build an app for this. We're taking our phones everywhere we go anyway. It would be much easier for us to maintain accurate data. So the practical step for me, because I don't know how to build apps, was to find someone who could. And I was seeking God, like, what do I do? And what came to my mind was the building of the tabernacle. It says Moses built the tabernacle, but actually he had 2 anointed people that God had called who were skilled in their craft to do it for him. And God's like, that's how I want to build the Share Bibles app. I was connected with Rob through a friend. I've been working in technology for a long time. When I heard about this project and I saw an opportunity to use my tech skills for the kingdom, I was really excited to be part of that. Sean took my ideas and he started to visualize them and create the mock-ups. And it was his connection with Faith Tech that started to open up the door for us to get an app developer whose skill, knowledge, and expertise was what we needed. Sean, Rob, Scott, and I jump onto a call. And so Rob starts describing this problem. And we go, okay, we're in. How do we help? Really, like, the only gap between him and doing the thing he needed was developers who could help him. I don't know a whole lot about how you distribute Bibles or evangelize, but I know how to build websites, build apps, and so together we can build this thing. It's the journey of building the product for the people that are involved. But it's in that building that you can then get to know someone really naturally and really deeply. When it first begins, a lot of things is just technical and it's building a project. But over time, you get to know each other. Things that are on your heart, they kind of come out in conversation. And we really developed friendship through that process. I'd have 2-3 calls a week with Rob, and he kind of really helped me grow as a person and in my faith. I think it's just something I never was expecting from this project. Rob, him and his wife came for breakfast with my family, and it was really nice after having worked remotely for so long together, having him, in our house, just being able to encourage each other and pray for each other. It was a huge blessing. I really enjoyed getting to know both of them. My biggest takeaway from everything is just having those 2 in my circle of relationships now. Ultimately, this is Faith Tech's mission statement in a story. You have people from around the world that have come together, got to know each other deeply, and have built a useful product that's going to advance the name and fame of Jesus Christ. The moment we were able to launch version 1 happened to be at the largest Youth with a Mission missionary gathering. We were able to share it with 5,000 people at one time from all over the world. And the response was, jaw-dropping, like, wow, I didn't know we had this tool to use. And it was a very good feeling that day. Share Bibles really is a gift from God. I'd love to see more developers who have a genuine love for God, who have the skills to take things further and say, you know what, I'm willing to connect in and see what I can do. Faith Tech is mostly that community for folks that wanted to take the talents that they got through their job or other hobbies or pastimes and then be able to apply them to mission or kingdom-minded projects. We are given gifts, we have different talents, and we're called to use them. Get involved, reach out. God has something for you, and you have a part to play. At the time of this interview, we've recorded 84,000 Bibles distributed, almost 100,000 locations visited in 17 different countries. Every pin is an encounter with Jesus. And we hope that one day I will be able to look at a map and see, 8 or 9 billion pins and say, wow, the world had a chance to get the Bible in my generation. É isso. Eu sei que deve ter ficado um pouco travado o vídeo aí, mas depois eu compartilho com vocês lá no grupo o link desse vídeo. E aí vocês podem assistir com mais fluidez também. Espero que tenha dado para entender, né? Mas é isso, é essa comunidade, é esse ambiente que a gente está tentando
ter aqui, né, em Lisboa. Então, é ter uma comunidade onde, independente se você é do meio de tecnologia ou não, você pode começar e se juntar com pessoas que entendem. Como vocês viram ali, ele tinha essa vontade, mas não tinha com quem, não sabia como fazer, e ele conseguiu encontrar duas pessoas na Feitec que ajudaram a desenvolver o aplicativo. Então, é por aí. I was feeling E o próximo, isso. Então assim, qual que é a base, né, da Feitec Create? Então, a base da Feitec Create é Efésios 2:10, que diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, nós fomos criados pelo Criador para criar. Então, mas assim, sempre pensando, né, de forma redentiva, né, pensando, né, em usar os nossos dons na obra de Deus. E E é muito interessante porque em inglês, ele diz, em Efésios ali 2:10, diz que nós somos handwork, né? Fomos feitos à mão. Assim. Eu acho muito interessante isso, né? Que é como é colocado, de forma artesanal, né? Então, assim, realmente é com amor, é com cuidado, né? Com atenção aos detalhes, né? E é isso. Então, como que a gente vai seguir, né, o Feitec Create? A gente já pode começar do jeito que a gente está hoje aqui, essa comunidade, a gente já pode sair desenvolvendo? A gente pode, mas o que a Feitec conseguiu fazer foi sintetizar, né, e criar um manual para a gente seguir. Então, a gente tem o playbook da Feitec, que ele é dividido em 3 partes, né? Então, a primeira parte ensina como ser redentivo, né? E a segunda parte ensina como construir e desenvolver de forma redentiva. E a terceira parte ensina como pôr em prática isso, né? Como pôr em prática as tecnologias redentivas, né? Que mais para frente eu vou falar que é o uso dos 4Ds, né? E sem esse playbook nós não estaríamos falando do Create, porque o Feitec Create surgiu do playbook. Então, no meio desse ambiente tecnológico, nós cristãos, nós temos que ficar muito atentos, porque tem dois problemas que podem afastar esse modelo redentivo. Então, o primeiro desses problemas, o killer app, ou seja, aquela famosa frase, já existe um aplicativo perfeito para isso. Então, sempre que a gente pensa numa solução, alguém vai dar uma solução, não, mas isso aí eu já conheço um aplicativo que vai resolver. Né? Sempre a pessoa tem um aplicativo que resolve tudo. Então, primeiro a gente tem que lembrar que o único que resolve tudo é Jesus. E às vezes a tecnologia não vai resolver aquele problema. Às vezes, quando é um problema que envolve, envolve falar com pessoas, conversar com pessoas e tratar ali, às vezes um discipulado que é mais próximo, às vezes um aplicativo não vai resolver esse problema. Então, cada caso a gente vai ter que sentar juntos, orar, pedir a direção do Espírito Santo para que a gente possa encontrar melhor a solução, e às vezes a solução pode ser que não seja na tecnologia em si, ou não precisa ser uma tecnologia tão avançada assim, não é mesmo? E o segundo problema, né, que nos leva é o gap que existe entre a fé e o trabalho. Então, no nosso trabalho, a gente tem aquela máxima que é ninguém entende a minha fé, ou às vezes a gente só pensa assim e acaba guardando para nós mesmos a nossa fé e acaba não mostrando isso no trabalho. E tem na igreja, né, aquela outra máxima que é ninguém entende o meu trabalho. Meu trabalho é muito complexo, com tecnologia, eu não vai adiantar eu explicar,
as pessoas não vão entender, ou quando eu explico realmente não entende, não sabem como eu posso ajudar aqui, e acabam colocando eu para fazer algo mais simples. E às vezes o nosso papel realmente é unir isso. Então a gente tem que fazer que esse gap não exista. E a gente use, né, a nossa fé, né, no trabalho, né, mostrar que o nosso caráter alinhado com Cristo, a gente consegue fazer algo com excelência, e é ali que no nosso trabalho, trabalhando com tecnologia, a gente entregando coisas com excelência, ali já vão ver Cristo na nossa vida, né? Então essa é uma forma de evangelizar e trazer pessoas, né, para a igreja, falar de Jesus Cristo, né? Abrir portas para poder falar de Jesus. E na igreja é realmente encontrar formas, estratégias de você trazer o teu dom, né, para ajudar a igreja, né? E não só, às vezes, ficar só se questionando, né? Então, eh, todos os criadores, desenvolvedores, né, programadores, profissionais, né, e usuários de tecnologia, eles constroem, desenvolvem, experimentam pelo menos 3 formas, né, de tecnologia. Então, a gente vai falar dessas 3 tecnologias, que é a redenti a primeira aqui, que é a imprudente, né. A imprudente, ela ela tem a frase ali: "Acelere e quebre coisas", ou seja, vamos fazer de qualquer jeito, e nem que dê problema, nem que esse aplicativo não funcione já no começo, vamos entregar do jeito que tá, vamos fazer assim, vamos fazer um site, de qualquer jeito, e a gente vê o que vai dar, né. Essa é uma forma realmente irresponsável de se fazer as coisas, né, e isso acaba trazendo um egoísmo, porque a gente está pensando no produto, né, a gente está pensando ali em retorno, né, em retorno do produto. E não é isso, né, a gente quer realmente pensar com calma, né, porque essa forma de desenvolver, de fazer as coisas rápido desse jeito, eh, pode causar um dano para o time, para o próprio time. Quando a gente pede para fazer as coisas dessa forma, a gente não está pensando no dano que pode causar no time de desenvolvimento, né, nas pessoas que estão trabalhando nisso, e também nem nas pessoas que vão receber esse produto. Então, às vezes o time pode ficar sobrecarregado, pode se estressar com algumas coisas e não é esse o caminho, né. Então, essa é uma das formas de tecnologia, que é a imprudente. Aí a gente tem a que vem ao contrário da primeira, que é a responsável, né. Então a tecnologia responsável, ela já vem com a frase ao contrário, que é desacelere e conserte as coisas, né. Então é um ganha-ganha ali, né. Como diz em inglês, win-win situation. A tecnologia, né, responsável, ela pensa intencionalmente sobre a ética, então os valores, consequências, os impactos negativos que a tecnologia pode causar, e ela busca criar a tecnologia que promova uma harmonia, em vez de dividir, né, em vez de criar confusão entre quem está usando com as pessoas que estão desenvolvendo, entre o próprio time de desenvolvimento. Então, é sempre promovendo uma harmonia, né, e sempre em busca de unidade, de paz, de justiça. Então, é uma tecnologia que está sempre buscando, né, a justiça. E aí agora a gente vem para a metodologia, né, para a tecnologia redentora, que daí a frase já diz: "Sacrifique, crie coisas". Então, tem como base sim a segunda, né, uma tecnologia responsável, mas aí você adiciona a visão de reino à equação. Então, o objetivo final é abençoar pessoas. O objetivo final sim é falar de Jesus, do amor de Deus para as pessoas. Então, através da ajuda do Espírito Santo, nesse processo, a gente vai buscando e vai sendo guiado para as soluções, né, de tecnologia que vão trazer esse objetivo. A Redentora, ela redefine o significado de criar, ela redefine como vivemos e trabalhamos no ecossistema tecnológico. Então é algo assim que
Como você vai aprender isso aqui, né, na Feitec, quando você estiver participando e aprendendo sobre a parte redentora, redentiva da tecnologia, você pode levar isso para qualquer ambiente de trabalho. É realmente pensar no próximo, né, o amor ao próximo. Então, é viver a independência do Espírito de Deus para guiar em tudo. Tudo que a gente vai fazer vai ser através da liderança e do, da, do guia, né? Sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. E em vez da gente viver ali, né, pensando, porque às vezes o desenvolvedor, se você dá uma solução para ele, ou você fala assim, olha, eu estou com um problema nisso. Às vezes, talvez você já até conheça alguém que já fez isso, mas a pessoa ela vai se trancar num quarto com um computador e ela vai passar 3 noites ali virando, e aí ela vem para você com uma solução. Olha, eu desenvolvi isso aqui, ó, um software assim, assim, assado, problema. Só que essa é a forma que o desenvolvedor tem de diversão dele, né? É ele mesmo desenvolvendo e ele aprendendo com os próprios erros. Mas o que a gente quer trazer aqui é que a gente possa desenvolver em conjunto, né? Então a gente conversar, a gente orar e a gente entender a dor do próximo. E antes de sair desenvolvendo qualquer coisa, é pensar no próximo, né? E viver, né? Como teve a segunda tecnologia que foi mencionada, pela justiça, né? Uma tecnologia, a gente possa trazer uma tecnologia responsável, né? Uma solução responsável, a essência da tecnologia redentora é viver pelo Espírito. Então a gente tem que estar sempre sendo guiado por Ele, né? Então é isso. Essa é a tecnologia redentora, né? É, e é isso, né? A gente tem que, antes de sair desenvolvendo, a gente tem 2 compromissos que a gente tem que firmar aqui, né? 2 deveres que a gente vai estar juntos buscando, que é buscar a verdade, né? E buscar criar de forma redentora, sempre. A gente sempre precisa estar parando e pensando se o que a gente está fazendo está seguindo esses 2 compromissos, né? Tá, mas e qual é o meu papel nesse processo, né? Porque mesmo eu não sendo um profissional de tecnologia, você pode participar e você pode ajudar. A gente tem, a gente estava conversando antes, a Michelle, até no primeiro dia, né? A Michelle terminou a apresentação, a Michelle veio e falou assim: Nossa, eu tenho algumas ideias para compartilhar e tal. Então é isso, é ter essa mente, né? De buscar soluções para o reino de Deus, né? Algo que vai trazer salvação, né, para as pessoas, né? E, e agora a gente entra no processo em si, que é a prática, né, que é a terceira parte do playbook, que é a parte dos 4Ds, né, que é o ciclo 4D. Então, o que que, o que consiste o ciclo 4D? São 4 etapas, né? Ele foi baseado no Design Sprint, é uma metodologia criada pela Google. Só que aí a gente, né, o pessoal da Feitec deu uma pequena mudada e para que a gente pudesse ser embasados mais, né, com o caráter de Cristo e estar alinhados com a palavra de Deus. Então, primeira etapa, né, que é o discovery ali, que é descobrir, né? Então a gente vai parar, a gente vai olhar para o problema, né? A gente vai tentar olhar pelos olhos de Cristo, o que Cristo faria naquele momento, né? Então, a gente tem que né, sentir a dor real de quem está sendo afetado por aquele problema, né? E levar isso para Jesus em oração. Falar, Jesus, eu quero que o Senhor me mostre, né, o real sentido, né, o que as pessoas estão sentindo nesse momento quanto a isso, né? Então, a gente abre espaço para o Espírito Santo guiar. Esse é o momento para abrir o espaço para o Espírito Santo guiar a nossa compreensão, né? Então, um exemplo aí que a gente pode estar fazendo nessa etapa, né? Entrevistar usuários, né, que estão, entrevistar as pessoas, né, que estão sofrendo com um problema, orar antes, né, de cada conversa que a gente vai ter com essas pessoas e buscar entender, olha, o que está acontecendo, né, como foi feito ali naquele projeto do Share Bible, que eles
estavam com dificuldade realmente de mapear as Bíblias que eles estavam compartilhando. E é isso, foi através dessa entrevista ali, né, foi conversar, olha, o que vocês estão sentindo, qual que é o problema, o que que a gente pode fazer, né? Então, e aí, nisso tudo, mapear tudo que está sendo falado ali, é, e aí trazer em oração, né, e trazer nos grupos e escutar a vivência de quem está ali na linha de frente. Então, não só daquele líder que estava ali distribuindo Bíblias, mas também da sua equipe. Então, ouvir a sua equipe, perguntar para eles, e aí, como é que foi entregar lá? Você bateu na casa e não atenderam? Ou só abriram a cortina e de repente fecharam e não quiseram te atender? Como é que foi? Então, tudo isso vai sendo anotado e tudo isso entra nessa etapa de descobrimento, né? Então, depois dessa etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é a parte do discernimento. Então, é nesse momento que a gente vai testar as ideias, né? A gente vai trazer as ideias, as tecnologias, o que pode ser feito. A gente, eh, a gente ouve as opiniões de todo mundo da equipe, né? A gente conversa, compartilha, a gente ora junto sobre isso, né? Busca um alinhamento com o Espírito Santo sobre uma possível solução, né? E tentar filtrar, né? O que realmente vem do Espírito Santo, né? E aí também é um momento que a gente vai perguntar: será que a tecnologia é mesmo a solução? É aí que a gente vai discernir. Será que aqui é nesse momento que a gente vai usar uma tecnologia, vai precisar realmente de um aplicativo para solucionar? Então, é nesse momento que a gente tem essas conversas entre o time, né, e esse momento de oração entre o time, né? Eh, Aí a gente pode ir para a terceira parte agora, que é a parte do desenvolvimento. Então, a gente decidiu a tecnologia, a gente decidiu a solução, o que vai ser feito, né? Então, aí é o momento que desenvolvimento, a gente vai decidir como construir, né, e caminhar passo a passo com o espírito, né? Então, é aquilo que a gente sempre tem batido na tecla, que é um dos pilares, que é sempre estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, a gente vai ter os protótipos ali, né, de desenvolvimento, se é um aplicativo, se é um site, se a gente pode até expandir. Eu estava conversando, a Michelle trouxe a informação que ela conhece alguém, né, que ela tem alguém, um conhecido que trabalha com drones. Então, às vezes, a solução é usar drones. Então, o próprio Levi, ele tem buscado soluções através do VR, né? Então, a gente vai conversando e vai vendo o que a gente pode encaixar, né? E aí a gente está em comunidade, então a gente vai refinar isso, a gente vai conversar, a gente vai testar, a gente vai orar junto sobre tudo isso. E eu creio que a gente vai chegar numa solução realmente que vai ser benéfico para o reino de Deus, né? E aí, nesse momento, a gente tem desenvolvimento, a gente tem um sprint de uma semana, né? Então, o que é o sprint de uma semana? É esse círculo que ele faz ali, no, porque o que acontece? Quando a gente está desenvolvendo, a gente só continua para a parte 4 quando está tudo certo. Então, enquanto não está certo, a gente continua andando ali no círculo até a gente conseguir finalizar isso. Então, cada ciclo que a gente vai fazendo é uma sprint. Então, a gente vai ter uma sprint de uma semana, com uma célula de oração, né, uma célula técnica, e a gente vai fazer uma revisão de código. Se for algo de desenvolvimento mesmo, vai ter parte de código, vai ter revisão. E tudo isso pode servir até para quem não conhece a parte de tecnologia, está aprendendo, né? E ver de perto como que funciona um time de desenvolvimento, né? E acompanhar tudo isso, né? E aí a gente pode usar estratégias como, sei lá, um hackathon só do time. A gente vai pegar uma noite ali, uma noite, vai se juntar todo mundo e vai desenvolver do dia para a noite, vai desenvolver junto, já que a gente já definiu todos os objetivos. Não tem mais dúvidas nenhuma do que precisa ser desenvolvido, então vamos sentar junto e vamos desenvolver. Então, são uma das estratégias que a gente pode fazer nesse momento, né? E é isso. E aí, quando a gente tá com isso pronto ali, um protótipo, algo que dá para testar, aí a gente vai para a parte do demonstrar, né? Então é o quarto D,
onde a gente vai redefinir sucesso como amizade que gera fruto ao longo do tempo. Ou seja, todo esse caminhar que a gente teve em comunidade, em time de desenvolvimento, né, é onde a gente vai eh, trazer para o nosso dia a dia ali a amizade que foi gerada, né, a comunidade, estar em comunidade. Então, como foi falado no vídeo do Share Bible, eh, esse líder de ministério das Bíblias, ele fez contato com esses dois desenvolvedores da Feitec e até hoje ele fala, para mim, eu preciso ter os dois na minha rotina, fazem parte já da minha rotina, do meu caminhar com Deus. É isso, é andar em comunidade, sabe? É um ajudar o outro através de oração, através da própria conversa, da amizade ali. Então, é um momento que a gente vai medir o impacto no relacionamento e nas mudanças reais que o produto vai trazer. E é um momento que a gente apresenta resultados, né, com transparência, sem esconder nada. Olha, a gente fez, não deu certo, não tem problema, vamos buscar melhorar, eh, sem maquiar resultados, sabe? Não, é preto no branco ali, é transparência e com um coração de servo, né? A gente está ali para servir o reino de Deus. A gente não quer eh, nenhum prêmio, nem lucros, eh, fama, nada disso. A gente está ali para servir o reino de Deus. E se não deu certo, a gente volta para a prancheta e a gente continua melhorando, né? E é um momento, né, para a gente tá aprendendo um com o outro, né? Então é isso, esses são os 4 Ds, né? Então é o descobrir, discernir, desenvolver e demonstrar, né? Então o descobrir, você para, conversa com quem está sofrendo e pede a Deus para entender o problema. O discernir, você faz as ideias simples, ora a Deus e escolhe a melhor. E o desenvolver, você constrói algo com seus amigos, com a sua comunidade e ajusta conforme o que foi falado, o que foi conversado, opiniões. E por fim, o demonstrar, que você vai mostrar o que fez e ver como ajudou e comemora, todo mundo vai comemorar junto, né? Vai comemorar junto com a sua comunidade. E é isso, gente. Aqui a gente encerra o dia de hoje. É, a gente conseguiu até encerrar a tempo para perguntas e para a gente poder conversar um pouco. Mas é isso. A nossa ideia, né? Para as próximas reuniões é a gente já começar algo que é, por exemplo, o primeiro, que é o descobrir. A gente vai sentar aqui, pode ser online mesmo, que a gente já até está marcado esse dia, vai ser dia 4 de agosto. A gente vai ter a reunião online aqui para a gente poder fazer a parte do Discover. Então é um momento que a gente vai trazer as dores, trazer quem você convida as pessoas da tua igreja, convida líderes que estão com problemas, que precisam de ajuda, né? Olha, eu não sei se isso não sei se a tecnologia vai poder ajudar, mas traz e a gente conversa. A gente vai ter aqui pessoas para trazer opiniões e tentar achar a melhor forma possível. E a gente vai orar e pedir a liderança ali do Espírito Santo, né? Então a gente já tem as datas ali para poder fazer cada D. Então, dia 4 de agosto a gente marcou para fazer o primeiro D, que é o descobrir. 18 de agosto, o segundo D, que é o discernir. 1º de setembro, o desenvolver. E 15 de setembro, o demonstrar. Então, a gente vai conseguir fazer algo já nesse primeiro ciclo? Não sei. A gente vai ter que testar. É algo que a gente está aprendendo, né? Eu já participei disso lá no Brasil, lá no Feitec Curitiba. E foi algo muito bom, assim, trouxe muito aprendizado, muitas amizades que eu fiz, foi muito legal mesmo. E, e foi isso também que me inspirou, né, a continuar no Ministério da Feitec. Então, a gente já tem as datas, e aí já fica o convite para vocês trazerem pastores, líderes, pessoas que precisam, né? Às vezes não é da tua igreja, mas você conhece alguém de outra igreja que não tem um time de desenvolvimento, não tem muitos membros, às vezes não tem nenhum membro que é da área de tecnologia,
traz a pessoa, se você conhece alguém de ONG, né, pessoas de ONG que fazem a parte de assistência social, convida para estar participando junto aqui. A gente vai estar apresentando a Feitec para a pessoa e a gente vai conversar vai explicar certinho como é que funciona e a gente vai junto orar e pedir uma solução para Deus. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat ali, por favor, que a gente vai respondendo. Levi, quer falar alguma coisa? Não, acho que foi bem elucidativo. Não sei se quem teve na primeira reunião, se teve alguma coisa que talvez tenha ficado faltando também, que a gente não tenha abordado. Um dos pontos também, né, que a gente quer trazer é que toda vez que a gente tiver não uma palestra, né, mas que a gente tiver uma reunião também, de trazer temas, que foi uma das coisas que a gente levantou, né, temas que estejam ligados à área de tecnologia também. Então, se vocês tiverem sugestões de temas também, pode colocar aí. A gente tem acesso, para quem aqui está chegando, acessando agora a plataforma, vai conseguir acessar a plataforma ali da Feitec. Tem também o Slack da Feitec, que vocês podem acessar, se inscrever lá. E lá é um lugar como se fosse um grande chat, um canal, um grande Teams. E lá tem vários canais e você vê o pessoal compartilhando as reuniões de Feitec que o pessoal tem feito. E uma das coisas que eles compartilham, sim, são reuniões que eles fazem conversando sobre assuntos. Então, teve uma reunião nos Estados Unidos, na Feitec, onde eles conversaram sobre inteligência artificial. No Brasil também já fizeram uma reunião só sobre inteligência artificial. Então, dá para acessar do celular, sim, Luzia, dá sim. Tanto a plataforma da Feitec quanto que o Slack é um aplicativo que você instala, faz o cadastro ali e aí no nosso eu posso mandar o link ali no grupo para vocês, mas ali no nosso Linktree tem o link para a comunidade da Feitec no Slack. Mas isso é legal mesmo, que o Levi falou. É legal a gente se juntar às vezes e realmente falar sobre um tópico específico, debater, cada um trazer o seu ponto de vista. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Chat ali. Outra coisa que a gente vai ver é que para os próximos, não sei se a gente vai usar ainda essa plataforma do Airmeet, porque eu vi ela é uma boa ferramenta, mas ela parece ser boa mais para apresentação única, assim. Agora, quando a gente precisa realmente estar em comunidade conversando, é mais burocrática, né? Do que um Google Meet. É isso, pessoal. Então, não sei se alguém tiver mais alguma dúvida, manda lá no nosso grupo do WhatsApp. E a gente vai pegar a gravação desse dia aqui e vai jogar lá no YouTube da Feitec. E só quem vai poder acessar, normalmente eles fazem isso, eles publicam os meetups online da Feitec, só que quem acessa é quem recebe o link. Quem tem o link consegue, se você procurar no YouTube por Meetup, Feitec, talvez você encontre um ou outro, mas é porque foi algo mais aberto ao público, não foi só para a comunidade, então. Mas assim que eu tiver o link da gravação, né, que foi feito o upload, eu mando para vocês no grupo também, tá bem? Então é isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Levi? Foi mal. Deixei o playbook lá no nosso grupo também. Infelizmente, o playbook ele tá em inglês. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, qualquer Tem um coisa, tem uma português versão em já, português. Levi. Eu só não Então achei o depois você link joga lá, ainda. então. Eu vou Quem quiser jogar. treinar inglês, tem É o isso. playbook em inglês. Boa, mas Então, valeu, obrigado.
É isso, até pra gente poder já se preparar já pro próximo também. Isso, Lá pessoal. vocês vão ver que vai ter lá, que nem o Jonas falou, né? Tudo que a gente já falou até agora tá lá no playbook. E aí o que a gente pode começar a fazer também já é começar a se preparar para a gente já chegar na próxima já com o tópico do discernir, a gente já ter isso na cabeça, já chegar com as ideias, já chegar com os problemas e ajuda até no nosso debate, porque às vezes fica muito eu, o Jonas falando, e aí meio que fica meio solitário. Então, se É quem isso aí. conseguir aí, puder dar uma lida, vai ver que parece meio grande assim, acho que são 60 páginas, mas pode 60 pegar só um páginas, mas tópicozinho. são páginas Tem bem muita pequenas, né? gravura. A fonte é grande, nem percebe. Se colocar uma música pra escutar junto ali, É louvor, tranquilo. vai rapidinho, né? É Tá bem? isso. A Vitória Show. tava aí. Vitória, espero que você consiga. Espero que você tenha entendido o Não sei se tu português. vai, não Eu sei se não, eu não compreendes. sei, não Yeah. sei se compreendes todo o português que foi falado, foi hablado. Pero quando Mas, estiver em YouTube, poderá colocar la legenda. Deve estar chorando agora com o nosso espanhol. assim. Mas é isso. Então, é isso, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado, né, por quem pôde estar aqui. E, e é isso. Compartilhem o próximo evento. O próximo evento ele já está disponível no Eventbrite. Então, eu vou pegar o link, eu vou jogar no grupo ali. E aí vocês já podem compartilhar. E é aquilo, chamar quem vocês acham que podem estar ali junto conosco, contribuindo e ajudando a crescer, e ajudando a criar soluções para o reino de Deus. Show. Bem? Última coisa, quarta-feira tem um grupinho de reunião também, Boa. tem oração, toda quarta de manhã, às 7h30, 7h30 até 7h30. 7h45. Quem. Isso, vocês não precisam abrir o microfone, falar nada, não precisa abrir câmera, nem nada do tipo, tá bem? Vocês só entram lá, vai estar eu, vai estar o Levi, a gente vai estar orando e se vocês só puderem estar junto e concordando em oração, se quiserem mandar os motivos de oração antes, né, pelo grupo, a gente vai estar orando ali na hora, tá bem? Fechou. É Tá isso, bom. gente. Deus abençoe. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso. E a gente se vê quarta, então. Até, gente. Boa Até. noite, até. Boa noite.